1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, e inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta lá 7 vezes. Na 7ª vez, disse: uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça. Em pouco tempo o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento, e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Vamos parar por aí. Irmãos, nós estamos orando e declarando sobrenatural. E nós vemos uma passagem que não havia chuva por mais de 3 anos. Elias, debaixo de uma direção do Senhor, há algum tempo, havia feito uma oração e ele havia anunciado: olha, não vai chover por muito tempo. Ele orou e isso sucedeu, isso aconteceu. E depois de 3 anos ele volta e libera uma palavra com ousadia para Acabe. Ele fala: se prepara que a chuva está vindo. Glória a Deus, porque a igreja, ela é uma voz profética na nossa sociedade. E a igreja declara realidades que são muitas vezes aparentemente impossíveis de acontecer, se nós analisarmos somente com a ótica natural. Como Elias era uma voz profética naquela geração, uma voz do sobrenatural, ele chegou falando: vai chover e vai chover muito. E não é daqui 6 meses, é amanhã. Depois de 3 anos e meio ali, e a palavra, como nós lemos, diz que tudo mudou e aconteceu. E eu creio que Deus pode fazer uma reviravolta para o bem na tua vida, o sobrenatural na tua casa, na saúde, seja onde for, Ele ainda é o Deus do sobrenatural. E eu queria compartilhar 5 pontos rapidamente com você nessa noite, sobre essa passagem que nós acabamos de ler. Primeiro, não deixe notícias ruins roubarem a sua fé. O pastor acabou de mencionar isso aqui, inclusive leu um salmo sobre isso. Não deixe notícias ruins roubarem a fé que você tem na palavra revelada de Deus, em uma promessa escrita nas sagradas escrituras. Meus irmãos, Deus havia falado com Elias que ia chover, e antes da chuva vir, ele ouviu 7 vezes uma notícia ruim. A palavra diz que ele falou para o seu servo: vai lá olhar se tem algum sinal, se tem alguma chuva. E o moço ia e voltava e dizia: não tem nada lá. Aí Elias continuava orando. E aí, talvez você vai, ora e faz um exame novo, uma semana nova, um mês novo. Chega ali cheio de expectativa, já falou para os médicos tudo, como Elias falou para Acabe, que o milagre ia acontecer. Você está cheio de expectativa, porque você sentiu a confirmação através da palavra. Você orou como ensina a palavra, liberou uma palavra pela fé, mesmo sem estar vendo um sinal natural. E quando você vai ali no segundo exame, cheio de expectativa, e você pega ali o diagnóstico, tem uma conversa nova com o médico, não mudou nada. É a mesma situação de Elias vendo o seu moço chegar, talvez com aquela cara desanimada já de longe. Meus irmãos, todos nós recebemos notícias ruins na nossa vida. E na quarta passada nós vimos quando Jairo recebeu a notícia mais triste da vida dele, justamente no momento em que ele estava com a sua fé no lugar mais alto.
Ele estava perto de Jesus, Jesus o havia ouvido, ele viu o milagre na mulher ali que estava com hemorragia há 12 anos, e naquele momento que ele pensava, tem tudo para acontecer agora, veio uma notícia ruim, mas no momento em que a notícia ruim chegou, ele estava do lado de Jesus. E se a notícia ruim chegou para você nessa semana, eu quero declarar para você que Deus continua sendo Deus Emanuel, Deus conosco. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque mensagens ruins virão, seja através de um noticiário, seja através de uma mensagem de WhatsApp, seja através de uma conversa no trabalho, seja através de uma conversa na família. São notícias que não são o que nós esperávamos, e às vezes não é alguém que quer o seu mal, às vezes é alguém que caminha com você, mas por enquanto ele não tem uma notícia melhor. E eu quero convidar você a tirar o seu foco do que aquela pessoa disse somente, e voltar o seu foco para aquilo que está escrito na palavra de Deus a respeito de você e a respeito de situações como essa que você está passando. Não deixe uma notícia ruim roubar a tua fé. Elias por 7 vezes continuou orando, firme na sua posição e declarando, olha de novo. E o moço vinha, e Elias falou, olha de novo, eu tenho certeza do que Deus falou comigo. Eu posso ver essa notícia 100 vezes, minha fé está inabalável na palavra do Senhor. E é interessante que Deus estava treinando aquele moço também. Eu vejo um treinamento de Deus para o moço, como Deus nos treinando na igreja, numa visão apostólica. Porque nós somos como aquele moço de vez em quando. A gente conversa com Elias. A gente vem para o templo aqui e recebe um rema, uma palavra poderosa de Deus. E aí a gente corre para o trabalho, a gente corre lá para onde fomos direcionados. Aí a gente chega lá, cadê a nuvem? Não tem. Aí voltamos, imos e voltamos, imos e voltamos. Deus está treinando a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa visão espiritual. Quem pode dizer hoje que você tem mais discernimento das coisas espirituais do que você tinha há alguns anos atrás, pela graça de Deus, e você reconhece e agradece a Deus por isso? Diga aleluia. Aquele moço estava sendo treinado, e nós vemos Elias mantém a sua fé no que Deus havia falado com ele. Segundo ponto que nós vemos nessa passagem, quero ler Tiago capítulo 5, o apóstolo Tiago faz referência a esse texto, versos 17 e 18. Tiago 5, 17. Elias era humano e frágil. Pergunta para o seu irmão, você é humano e frágil? Se ele não te respondeu, dá uma chance na hora para ele. Pergunta, você é humano e frágil ou você é super-homem? Mulher Maravilha. O apóstolo Tiago, falando do profeta Elias. Então nós temos uma referência do Novo Testamento, falando sobre uma do Velho Testamento. E ele diz, Elias era humano e frágil, como nós. Tiago diz, Elias era humano e frágil como eu, que andei com Jesus, que tenho a graça de ser apóstolo do Cordeiro. Elias era humano e frágil como nós, como eu. Mas, diga para o seu irmão, mais. Dá um sorriso para ele e fala, mas. Ele orou com insistência para que não chovesse. Vamos voltar para o texto, não precisa repetir mais. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Irmão, se você quer viver no sobrenatural, é um princípio muito simples. Você não precisa ser o super-homem, você não precisa aparentemente ter dons e talentos extraordinários. Tiago está falando, olha, o sobrenatural aconteceu ali, porque tinha alguém orando fervorosamente, tinha alguém orando com insistência, apesar de ser humano,
Apesar de ser frágil, e a Bíblia não esconde as fragilidades de Elias. Alguns estudiosos dizem que Elias chegou a ter quadros depressivos pelos contextos que ele passou ali de isolamento. Elias muitas vezes se via como sozinho, ele fala isso para Deus: sobrou ninguém, só tem eu, Deus. Por quê? Porque ele era carnal, porque ele era pior? Não, porque ele era igual eu e você. Mas apesar da sua humanidade, da sua natureza humana e da sua fragilidade, ele era um homem de oração, de intercessão. E o apóstolo Paulo está falando: olha, é necessário que nós sejamos intensos e constantes na oração. Jesus lembra como a sua casa seria chamada. Essa casa será chamada o que, irmãos? Casa de oração. Esse é um lugar de oração. Oração de quem está fraco, oração de quem está forte, oração de quem foi promovido, oração de quem foi demitido, oração de quem foi curado de câncer, oração de quem acabou de descobrir uma notícia de enfermidade. Essa casa é uma casa de oração. Aleluia! Quantas vezes eu, e creio que vários, chegamos aqui em situações emocionais diversas e somos movidos, fortalecidos e envolvidos pelo ambiente de uma casa de oração. Oh, aleluia! Lembro da passagem de Pedro, preso, e a palavra diz que tinha uma casa ali de uma irmã que estava reunida orando por Pedro. E a igreja orando naquela casa, como a igreja orando nessa casa aqui. Deus mandou um anjo lá no meio da prisão, silenciosamente, não teve terremoto, não teve nada. Mandou um anjo, soltou Pedro, tomou Pedro, foi guiando Pedro, abriu o portão automático ali. E de repente, quando eles estavam naquela casa de oração, orando por Pedro, sem notícias, sem Twitter, sem YouTube, sem nada, sem nenhuma informação do que acontecia com Pedro, eles ouviram um toque, 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 toque. Uma casa de oração sempre vai ouvir um toque, toque, toque de um milagre. Deixa eu falar uma coisa, tem milagre batendo a porta nessa semana para você. Sinal nenhum. Paulo teve o terremoto, Pedro não teve nada, mas tinha uma casa de oração orando. E eu creio, meu irmão, eu creio que a palavra não é figurada, ela é literal para nós também. Eu creio que tem milagre batendo na porta da tua casa, você que está orando pelo teu filho, você que está orando por uma porta oportuna na sua profissão. Eu creio que essa semana você vai ouvir um toque, 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 que é o Senhor responder na tua oração em nome de Jesus. Não deixar notícias ruins roubarem a nossa fé. Orar com perseverança. Terceiro, valorizar os pequenos sinais. Quando Elias ouviu que tinha uma palma de mão, uma pequena nuvem como uma palma de uma mão, naquela hora, ele já se levantou e falou: é tudo que eu precisava. Oh, aleluia. A natureza humana, ela tende a fazer o contrário. Quando a gente ora, muito entre aspas, e já tivemos vários nãos, e depois de um tempo vem uma notícia pequenininha, muitas vezes a natureza humana fala: quer saber, isso não é nada, isso é uma piada. Mas para Elias, para quem tem fé, e para quem conhece o Deus que serve, glória a Deus pelos pequenos sinais, porque eles são alimentos para a nossa fé também. Talvez você não teve um toque, toque, toque ainda, mas Deus mandou um pequeno sinal na sua vida essa semana. Uma mudança de atitude de alguém por quem você tem orado. Uma mudança ali naquele ambiente de trabalho. Alimenta a tua fé, renova a tua força, se levanta com uma confiança renovada do Senhor, porque Ele é Deus que faz e fará infinitamente mais do que tudo que nós temos pedido ou pensado. Aleluia! Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem está firme e forte e acordado, diz aleluia. Glória a Deus. Quarto, irmãos, a palavra diz que quando Elias chega para Acabe, ele fala: eu já estou ouvindo
o barulho da chuva. A palavra diz que Deus não faz nada na terra sem antes falar com os seus profetas. Quem já viveu alguma situação na sua vida que você foi o último a saber daquilo, né? É ruim, né? Você, pô, tá todo mundo sabendo, todo mundo já percebeu, menos eu. Eu não quero ser assim espiritualmente. Quem não quer ser assim espiritualmente diz: ô Senhor, misericórdia de mim. Eu quero ouvir o que já está soando no mundo espiritual, porque aí eu vou mudar o meu vocabulário aqui no natural também. Elias já tinha ouvido, e isso a gente não conhece, não desenvolve em um dia, ou em 24 horas de oração, e depois 2 meses sem congregar, sem buscar a Deus. Isso é fruto de uma constância com o Senhor, de desenvolvermos um ouvido espiritual, uma audição espiritual, uma sensibilidade espiritual, porque quem tem esse discernimento espiritual, vive de uma forma mais estável num mundo instável, porque a sua segurança está no que você ouviu do Senhor. A sua segurança e as suas atitudes, as suas palavras, as suas iniciativas estão alinhadas com aquilo que você já está ouvindo no mundo espiritual. E eu louvo a Deus, por estar firmado numa igreja apostólica em que temos líderes que têm o discernimento de ouvir a voz de Deus. Estamos aí no Projeto ID. Quantas pessoas têm sido abençoadas? Quantos puderam participar, por sinal, né, no último fim de semana ali, do Projeto ID? Quem foi abençoado ali e foi uma experiência maravilhosa, diz aleluia! Foi impactante, irmãos. Louvando a Deus. E nós estávamos ali, pessoas que não eram da igreja, passando, ouvindo os louvores. Eu vi, né, algumas pessoas ali, que foram tomar um lanche, estavam ali na região, de repente começaram a ouvir, chegaram ali, eu vi um irmão que ele até esqueceu, acho que ele comprou um lanche para levar, ele pegou a sacola que ele tinha levado, ele jogou no chão e começou a louvar, começou a chorar, passou a filha dele do lado. Pessoal que trabalhava ali na região, virava um para o outro, virou para alguns dos nossos pastores ali e falou: eu nunca imaginei que poderia acontecer algo tão bom nesse lugar aqui que eu trabalho, glória a Deus! Deus é maravilhoso, porque nós estamos, graças a Deus, numa igreja que tem entendido o propósito de Deus para essa geração, que não tem se omitido, e que ouve muitas vezes antes, e por isso às vezes parece loucura, mas se você caminha com aliança e confiança, ao longo da estrada você vai ver: oh Deus, como foi bom eu ter seguido nessa direção. Eu sou grato a Deus por caminhar debaixo de uma visão apostólica. Quem é grato ao Senhor por isso, levanta a sua mão e diz: Senhor, muito obrigado, eu quero aprender a ter esse discernimento espiritual também, e viver a minha vida assim, aleluia. E por último, irmãos, nós vemos que a chuva de Deus é abundante. Fala para o seu irmão: a chuva de Deus é abundante. A chuva não veio só sobre a cabeça de Elias. Já pensou, né? Se Deus fosse assim, tão maldoso, né? Elias orou, aí veio aquela chuva assim, a pequena nuvem era só sobre a cabeça de Elias. Tem vezes que a gente quer que Deus seja assim, né? Não precisa levantar a sua mão, né? Deus manda a chuva só sobre a minha cabeça, não molha nada do meu irmão, porque ele é carnal, ele não sei o que, né? Mas a palavra diz que veio uma chuva sobre todo o povo, até sobre o carnal, até sobre o ímpio. Sabe por quê? Porque isso é chuva de misericórdia de Deus, é uma expressão de amor de Deus, querendo alcançar um coração endurecido, querendo alcançar um coração que o rejeitou. Não se engane, meu irmão, nem toda a chuva que choveu sobre a sua cabeça foi porque você orou, não. Muitas outras chuvas foi porque alguém orou por nós, e Deus, na sua misericórdia, derramou chuva de graça sobre nós. É a misericórdia de Deus. Agora, é lógico
que viver com Deus na estrada, a vida é muito melhor. Mas se por algum motivo alguém se desgarrou, talvez você está na transmissão aí, e você se afastou do Senhor, você não está ouvindo essa mensagem por coincidência. Talvez não é hoje, talvez está transmitindo, está sendo a gravação depois. Você não recebeu esse link por coincidência. É Deus mandando uma nuvem com uma chuva de misericórdia sobre a sua cabeça, te chamando de volta para Ele. A chuva de Deus é abundante. Ele é o Deus do infinitamente mais. Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus que manda fogo sobre o sacrifício. Ele é Deus que manda chuva sobre a terra seca. Oh, aleluia. Deus do sobrenatural. Não deixe a notícia ruim roubar a tua fé. Ore fervorosamente. Valorize os pequenos sinais. Desenvolva a sua sensibilidade espiritual aliançado com a igreja do Senhor Jesus. E creia e confie que a chuva de Deus é abundante, misericórdia e infinitamente mais. Aleluia.